Bom dia, pessoal. Nessa videoaula, eu vou estar explicando para vocês alguns exercícios da prova, né, que eu passei para vocês fazerem em casa, para vocês relembrarem, né, como é que faz e também aprender como que faz algum deles, né, porque tem algumas coisas ali que eu não expliquei, né, pelo menos não com os detalhes para fazer a lista, tá bom? Então, nessa letra A, vai entrar uma coisa que não deu para mostrar em sala, né, não deu tempo. E na B eu vou estar relembrando uma coisa que a gente já viu em sala, né? Mas por questão de tempo, né? Por questão das férias também, né? Eu vou estar relembrando para vocês conseguirem fazer, tá? Lembrando que mesmo sendo em férias, né? Vocês vão ter tempo quando voltar às aulas. Então, para quem não quiser fazer agora, né? Durante as férias, deixar para fazer quando voltar às aulas também vai dar tempo de fazer tranquilamente, tá bom? Então, na letra A, como que a gente vai fazer esse limite aqui? Veja que se eu substituir direto, né, esse limite, vai ficar 1 em cima sobre 1 menos 1, né, embaixo, ao quadrado, e isso daria 1 sobre 0 ao quadrado. E isso não pode, né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa nesse limite aqui para que ele dê a resposta certa, né? Ele dê a resposta que a gente quer. Porque 1 sobre 0 não é, tá? 1 sobre 0 não pode. Então, na verdade, o que a gente faz nesse caso? A gente usa uma substituição, tá? A gente usa esse fato aqui, ó. Então, a gente viu, né, com base nos gráficos, né, lembrando sempre que o limite a gente está estudando o comportamento da função, né, então a gente lembra o quê? Se você tem uma função, por exemplo, 1 sobre x, ela faz isso aqui, ó. 1 sobre x, ela faz isso aqui, certo? Mais ou menos isso aqui. Calma aí. Mais ou menos assim. Aí se você pega 1 sobre x ao quadrado, ela faz assim. Aí você pega 1 sobre x ao cubo, ela vai fazer assim. E assim vai alternando, né? Conforme for par ou ímpar, tá? Mas qual que é a mensagem, né? O que é mais importante? É que quando você pega qualquer função desse tipo, 1 sobre x elevado a n, onde esse n pode ser 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? Números naturais, o que vai acontecer? Essa função ela vai para mais infinito, tá? Ela vai crescer indefinidamente, certo? Quando o x for para zero pela direita. Quando o x for para zero pela esquerda, aí vai depender. Se o n for par, isso vai para mais infinito também, que é o caso do x ao quadrado, né? Lembra? Se você tem 1 sobre x ao quadrado, ela faz isso aqui, ó. Ela faz assim. Então, tanto indo pela direita quanto pela esquerda, a função cresce, tá? Ela vai para mais infinito. Agora, se o expoente ali for ímpar, ela vai fazer isso aqui, ó. Se ela for ímpar, ela vai descer aqui, né? Porque o expoente ímpar troca o sinal junto, né? Então, os negativos vão ficar negativos. E aí a função vai para menos infinito, tá vendo? Então, por isso que tem essa diferenciação, tá? Então, se o n for par, a função vai para mais infinito. Se o n for ímpar, a função vai para menos infinito, tá bom? E é isso que a gente vai estar usando para calcular esses limites aqui, que estão lá no exercício 11, tá? No exercício 11 da lista. Então, vocês vão estar usando esses limites aqui, né, como sendo limites fundamentais, para resolver essa lista, tá? Esse exercício, na verdade. Tá, mas como que eu faço isso, né? Nesse caso, né, voltando para o exercício que eu coloquei ali, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma substituição variável, tá? Então, vou escrever o limite aqui, que é esse daqui. Então, a gente tem isso aqui, né? 2 menos x sobre x menos 1 ao quadrado. Esse limite eu posso reescrever assim, ó. Limite de x tendendo a 1. E eu vou separar, tá? Eu vou separar o limite assim, ó. Vou deixar 2 menos x, que multiplica x menos 1. Vou deixar assim, tá? Só separei a fração, né? Então, isso não vai alterar, isso não altera o limite, tá bom? Aí eu vejo o seguinte. Para eu usar esses limites aqui, ó, tem que estar tendendo a zero, tá vendo? Tendendo a zero. Mas aqui eu não tenho tendendo a zero, tá vendo? Aqui tá tendendo a 1. Então, eu vou ter que fazer uma mudança de variável, certo? Eu tenho que mudar de variável.
E aí, ao fazer essa mudança de variável, eu consigo executar o limite, né? Usando aquilo que a gente já sabe. Mas antes disso, eu posso fazer o seguinte, ó. Lembra que, lá das propriedades de limite, que o limite do produto é o produto dos limites, certo? Então, eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. Eu posso escrever isso aqui como sendo limite de x tendendo a 1 de 2 menos x vezes o limite de x tendendo a 1 de x menos 1 ao quadrado 1 sobre x menos 1 ao quadrado, certo? E o que acontece? Esse limite aqui eu já posso calcular, ó, porque isso aqui eu sei que não vai dar problema, né? Esse limite aqui, quando tender a 1, isso aqui vai dar 1, né? Então eu já posso aplicar o limite, tá? E vai sobrar só esse outro limite aqui, tá? Isso você sempre pode fazer, tá bom? Isso não tem problema. Então eu concluo que esse limite vai ser igual. Aí ele vai ficar 2 menos 1, que vai dar 1, né? 1 vezes o limite, que é o que está dando problema, né? O que está no denominador sempre vai ser o que está com um problema, né? Vai ser o problemático. Isso aqui vai estar assim, tá? Ou seja, o problema agora se resume a calcular esse limite, né? O outro que sobrou já tá resolvido, já não tem problema nenhum, né? Que deu 1, tá? Então, vamos focar nossa atenção para esse cara aqui. Então, como que eu vou fazer para resolver isso? Eu vou fazer uma substituição, tá? Então, vou colocar assim, ó, fazendo. Então, qual que é a substituição? Você pega o que está no denominador e chama de u, tá? Só o que está lá dentro, tá? Então, vou falar que u é igual a x menos 1. Certo? Vou fazer essa troca. E aí, o que acontece? Fazendo essa troca, antes o x ia para 1, certo? Mas se o x vai para 1, o que acontece com o u? O u vai para 0, concorda? Como assim, né? Vamos pensar nisso aqui. Por que isso vai para 0? É só você usar a substituição. Se o x vai para 1, aqui eu tenho que trocar por 1, certo? Por 1. Então vai ficar 1 menos 1, que vai dar 0, certo? Ou seja, quando o x tende a 1, o u tende a 0. Ou seja, o limite que antes era isso aqui, né? Limite de x tendendo a 1 de x menos 1 ao quadrado. Era isso aqui. Na variável u, isso vai ficar limite de u tendendo a 0 de 1 sobre u ao quadrado. Tá? Vai ficar isso aqui. Que é exatamente, né? Por que ficou u ao quadrado? Porque eu chamei de u só o que está aqui dentro, tá? Eu não peguei tudo isso aqui, eu peguei só o que está lá dentro. Por isso que ficou u ao quadrado, tá bom? E veja, esse 1 sobre u ao quadrado se encaixa nesse caso aqui, ó. Se encaixa no caso em que o n é igual a 2, né? Então, ao invés de x vai ser u, né? Mas não faz diferença, né? X, u, y, é a mesma coisa, né? O comportamento é o mesmo. E como é par, né? O n é igual a 2, que é um número par, o que vai acontecer? Quando o x tender a 0 pela direita, vai dar mais infinito. E quando o x tender a 0 pela esquerda, vai dar mais infinito também. O que isso significa? Significa que quando o u tender a 0 pela direita e pela esquerda, o limite é igual, né? Dá o mesmo valor, que é mais infinito. Então, nesse caso, a gente já pode dizer diretamente, né? Que isso aqui é igual a infinito, certo? Isso aqui é igual a infinito, tá bom? Se fosse um número ímpar, tá? Se não fosse um número par, aí não ia dar infinito, tá? Ia dar outra coisa. A gente teria que analisar os limites laterais. Mas nesse caso, como os limites laterais são iguais, isso aqui dá infinito, tá? Isso dá infinito. Então, qual que é a conclusão? A conclusão é que esse limite aqui, que a gente estava querendo estudar desde o começo, né? A gente acabou de resolver ele, e significa que ele é igual a infinito, tá? Essa que é a conclusão. Então, isso aqui é igual a
infinito, tá bom? Essa é a resposta do exercício. Então veja que o que eu precisei fazer para resolver o limite? Eu precisei usar essa substituição aqui, tá? Essa foi a chave para resolver o exercício. E lembrar, obviamente, disso aqui, tá? Lembrar disso daqui, tá bom? Agora vamos resolver esse limite aqui. Então esse limite a gente já viu em sala como que resolve, tá? É bem simples. Então nesse caso, o que a gente tem que fazer? A gente vai olhar sempre para o denominador, né? A gente vai olhar para o denominador. Veja que esse exemplo já é outra coisa, tá? Esse exemplo vai servir para vocês resolverem o exercício 12, tá? Então a letra A é para ajudar vocês no exercício 11 e esse daqui é para resolver o exercício 12, tá? Então qual que é a tática? É você isolar, né, a maior potência em relação ao denominador. Veja que a maior potência aqui é x elevado a sexta, né? X elevado a 6. Então você vai fatorar esse valor tanto embaixo quanto em cima. E depois, só depois, você vai aplicar o limite, tá bom? Então aqui, ó, fazendo isso, o que eu tenho? Tenho esse limite aqui. E aí eu vou fatorar um x elevado a sexta em cima e um x elevado a sexta embaixo, certo? Então como que vai ficar? Embaixo eu vou ficar assim, ó, 2, né? Porque se você pegar 2... e fatorar o x elevado a sexta, vai ficar só o 2, mais 1 sobre x à quinta, porque já tinha um x aqui, né? Por isso ficou x à quinta, mais 1 sobre x à sexta. E lá em cima vai ficar o quê? Lá em cima vai ficar 3 sobre x, mais 2 sobre x à quinta, menos 8 sobre x à sexta. Certo? Vai ficar isso. Isso aqui vai simplificar, né? Vai dar 1. Então, esse limite é a mesma coisa que x tendendo a menos infinito. Meu Deus. E vai ficar só o que estava entre parênteses, né? Vai ficar só esse termo aqui fatorado. Vai ficar isso aqui. E aí agora a gente tem que lembrar o quê? Aqui basta lembrar que se você tem limite de x tendendo a mais infinito, né? Vamos colocar o mais infinito de 1 sobre x elevado a n. Isso é igual a zero para qualquer n, tá? Não importa se é par ou ímpar. E a mesma coisa vale para o menos infinito. Se você tem x tendendo a menos infinito de 1 sobre x elevado a n, isso também dá zero, tá? Independente se é par ou ímpar, tá? Ou seja, nesse limite aqui, ó, você vai sair cortando um monte de coisa, tá vendo? Ó? Por quê? Isso aqui é como se fosse 1 sobre x, né, vezes 3. E esse 1 sobre x com o limite de indo para menos infinito vai dar zero. Então esse cara vai dar zero, esse vai dar zero, esse vai dar zero. E aqui embaixo a mesma coisa, vai ficar 0, 0, e esse 2 vai sobrar, certo? Então, no final das contas, o que a gente tem? A gente vai ter 0, mais 0, mais 0. Depois de aplicar o limite, tá? Eu já estou aplicando o limite. E aqui embaixo vai ficar 2, mais 0, mais 0. Tá? Todo mundo zerou, né? Esse cara zerou, esse cara zerou, zerou, zerou e zerou. Por quê? Por causa dos limites fundamentais aqui, tá? Por causa desses dois limites. Então, no final das contas, vai ficar o quê? Vai ficar 0 sobre 2, que dá 0, né? Ou seja, esse limite aqui, tá? Esse limite vai ser igual a 0, tá? Essa que é a conclusão. Vou colocar em preto aqui. Então, esse cara deu 0, tá? Então, veja que tanto no caso anterior quanto nesse, a gente tem que usar os limites fundamentais, tá? E da onde saem esses limites fundamentais, né? Da onde sai isso aqui? Isso aqui é pela análise no gráfico, tá? Se você olhar no gráfico das funções, né? Se você pegar uma função, por exemplo, 1 sobre x, né? 1 sobre x ele faz isso aqui, ó. Então, quando o x tende a infinito, aqui, ó, essa função, né, o que está em azul, vai tender a 0.
E mesma coisa aqui quando for para menos infinito, né? O menos infinito tá para cá e ela vai tender a zero também, tá? E é por isso que isso aqui dá zero, tá bom? Por isso que isso aqui foi para zero. Então isso tem a ver com a análise do gráfico, tá bom? Tudo isso tem a ver com a análise dos gráficos, tá? Então, para você verificar se o que você fez está certo ou não, o que a gente vai usar? A gente vai usar o Desmos, né? Ou o GeoGebra, né? Depende do seu gosto aí. Então, por exemplo, voltando lá pro que a gente fez na letra A gente tinha isso aqui, ó, 2 menos 3, ou melhor, 2 menos x, vou colocar entre parênteses, né? 2 menos x sobre x menos 1 ao quadrado, lembra? Era isso aqui. E a função estava atendendo a 1, lembra? Então, vou colocar aqui, ó, x igual a 1. Olha o que acontece com a função quando o x tende a 1, tá? Então, 1 tá aqui, né? O 1 é esse carinha aqui, ó. E conforme a função se aproxima desse valor, olha o que acontece. Ela começa a crescer indefinidamente, tá vendo? Ou seja, o x igual a 1 é uma assíntota, né? É uma assíntota vertical da função. Por quê? O que é uma assíntota? A assíntota é quando a função tende àquele valor, né? Aquele valor de x, a função vai para mais infinito, tá? Então, isso é uma assíntota vertical, tá bom? Agora, para outra função que a gente calculou, né? Que era... Então, eu vou colocar aqui também. Era 3x à quinta mais 2x menos 8. Isso dividido por 2x à sexta mais x mais 1. Então, vou ocultar essa outra função aqui. Então, essa função em verde é a função que a gente acabou de calcular. Quando ela for para menos infinito, então a gente tem que olhar para cá, ó, pro outro lado, tá vendo? O que acontece quando ela vai para menos infinito? Tá vendo que ela está tendendo a zero? Ou seja, o valor dela está ficando cada vez menor? É o que a gente consegue observar aqui, ó, tá vendo? Conforme a função vai tendendo a menos infinito, o valor dela vai tendendo a zero, tá vendo? Conforme você vai clicando na função e vai se aproximando de menos infinito, ou seja, vai colocando valores cada vez mais negativos, ela vai tender a zero, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, y igual a zero, que é essa linha roxa é o valor que a função está tendendo quando você se aproxima de menos infinito, tá? Então, essa que é a interpretação dos limites, tá? Então, esse y igual a zero é uma assíntota horizontal da função, tá? Então, conforme ela tende a menos infinito, você vê que ela vai tender a essa função, né? A esse valor de y igual a zero, que é a linha em roxa aqui, tá vendo? A linha em roxa e aqui embaixo, não tá clicando na função. E aqui embaixo tá o valor da função, que é o em verde, tá vendo? Então, ela vai tender a esse valor que tá em roxo, tá? Então, essa que é a ideia dos limites, tá? A gente sempre está estudando comportamento de gráfico, certo?